Você já sentiu que está a um passo de alcançar algo importante, mas por algum motivo acaba se atrapalhando? Talvez você procrastine, evite oportunidades ou desista antes mesmo de tentar. Se isso soa familiar, você não está sozinho. Estudos mostram que 80% das pessoas enfrentam a autossabotagem em algum momento, muitas vezes sem nem perceber por quê. Mas aqui está a boa notícia. Há uma saída, e ela começa com a sabedoria de Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história. Hoje, vamos explorar por que você se sabota e como as ideias de Jung podem te libertar desse ciclo destrutivo. Vou te guiar por 5 passos práticos que vão transformar sua relação com você mesmo e te ajudar a viver com mais propósito. Fique até o final, porque o último passo é o que vai te conectar com seu verdadeiro potencial. Antes de começarmos, deixe um like, se inscreva no canal e comente qual é a maior forma de autossabotagem na sua vida hoje. Vamos descobrir como superá-la juntos. Você já perdeu uma oportunidade porque se convenceu de que não era bom o suficiente? Ou deixou um projeto importante para depois, só para se sentir culpado mais tarde? Esses são sinais de autossabotagem, aquele momento em que você se torna seu próprio pior inimigo. Mas por que fazemos isso? Por que, mesmo querendo sucesso, criamos barreiras para nós mesmos? Carl Jung, o psicólogo suíço que revolucionou nossa compreensão da mente, acreditava que a resposta está na sombra, aquela parte oculta de nós que guardamos por medo ou vergonha. Essa sombra é a raiz de muitos dos nossos comportamentos autodestrutivos, mas também é a chave para nossa libertação. Antes de mergulharmos nos passos para superar a autossabotagem, vamos entender o que ela é e por que ela acontece. A autossabotagem é qualquer comportamento ou pensamento que te impede de alcançar seus objetivos, mesmo quando você conscientemente deseja o contrário. Pode ser procrastinar um trabalho importante, evitar uma conversa difícil, desistir de um sonho por medo de falhar, ou até se criticar tanto que você perde a motivação. Parece ilógico, não é? Por que faríamos algo que nos prejudica? Segundo Jung, a autossabotagem vem de conflitos internos, especialmente da nossa recusa em enfrentar a sombra, os aspectos de nós mesmos que reprimimos, como inseguranças, desejos ou traços que julgamos inaceitáveis. Quando ignoramos essa sombra, ela ganha poder e se manifesta em padrões que nos sabotam. Pense nisso como um iceberg. A parte visível são suas ações conscientes. O que você planeja fazer, como vou estudar hoje, ou vou pedir uma promoção. Mas abaixo da superfície, a sombra opera, sussurrando dúvidas, como você não é capaz e se você falhar. Essas vozes inconscientes te levam a evitar, procrastinar ou desistir, mesmo contra sua vontade. Jung acreditava que para nos libertarmos, precisamos trazer essa sombra à luz, aceitando-a em vez de fugir dela. Só então podemos parar de nos sabotar e começar a crescer. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você quer começar um novo projeto, como escrever um livro ou abrir um negócio. Você está animado, mas toda vez que senta para trabalhar, encontra uma desculpa. Não estou pronto. Preciso pesquisar mais ou vou fazer amanhã. No fundo, você tem medo de falhar ou de ser julgado. Esse medo vem da sua sombra, a parte de você que teme não ser boa o suficiente. Em vez de enfrentar esse medo, você procrastina, sabotando o seu próprio sonho. Isso é autossabotagem em ação, e ela é mais comum do que pensamos. Por que isso acontece? Primeiro, a autossabotagem é uma forma de autoproteção. Sua mente tenta te manter na zona de conforto, onde é seguro, mesmo que isso signifique estagnação. Segundo, ela reflete crenças inconscientes, muitas vezes formadas na infância, como não mereço sucesso, ou se eu tentar vou falhar. Jung dizia que essas crenças vivem na sombra, e enquanto não as enfrentarmos, elas controlam nossas ações. Terceiro, a autossabotagem
pode ser um reflexo de conflitos internos. Por exemplo, você quer ser promovido, mas teme a responsabilidade que vem com isso. Esse conflito te leva a evitar oportunidades, mesmo sem perceber. Como começar a mudar? Aqui vai uma dica prática que você pode aplicar agora. Identifique um padrão de autossabotagem na sua vida. Pegue um caderno e escreva: qual é uma coisa que eu quero fazer, mas sempre evito ou desisto? Por quê? Seja honesto. Talvez você evite falar em público por medo de ser julgado, ou deixe de se exercitar, porque se sente incapaz de manter a consistência. Esse exercício é o primeiro passo para trazer sua sombra à consciência. Como Jung sugeria, quando você nomeia o problema, ele perde um pouco do poder sobre você. Um erro comum é ignorar a autossabotagem, achando que é só preguiça ou falta de disciplina. Não é. Esses comportamentos têm raízes mais profundas, e culpar-se só piora o ciclo. Outro erro é tentar mudar tudo de uma vez. Jung dizia que a transformação é um processo lento, como uma jornada para dentro de si. Comece pequeno, com consciência, e os resultados virão. Antes de passarmos para os passos práticos, quero te perguntar: qual é o maior sinal de autossabotagem que você vê na sua vida? Procrastinação, medo de falhar, autocrítica? Deixe sua resposta nos comentários, porque colocar isso em palavras vai te ajudar a dar o próximo. Os 5 passos que vamos explorar a seguir são baseados na psicologia de Jung e vão te guiar para enfrentar sua sombra, quebrar o ciclo da autossabotagem e liberar seu potencial. Cada passo é uma ferramenta prática para transformar sua relação com você mesmo. Então, me conta, em que área da sua vida você quer parar de se sabotar? Trabalho, relacionamentos, saúde? Escreva nos comentários, porque isso vai te motivar a aplicar o que vem a seguir. Vamos para o primeiro passo. Você já sentiu que uma parte de você te puxa para trás, mesmo quando você quer avançar? No último bloco, entendemos que a autossabotagem é um ciclo inconsciente, muitas vezes alimentado pela sombra, aquela parte oculta da sua personalidade que Carl Jung dizia ser a chave para nossos bloqueios e nosso potencial. Agora, vamos mergulhar no primeiro passo para quebrar esse ciclo: reconhecer sua sombra. Jung acreditava que, para nos libertarmos da autossabotagem, precisamos encarar os aspectos de nós mesmos que escondemos, nossas inseguranças, desejos reprimidos, ou traços que julgamos errados. Este passo é o fundamento da transformação, e ele começa com coragem. Quer descobrir como olhar para sua sombra? Pode te libertar? Fique comigo, porque essa tática é o início de uma jornada poderosa. Antes de começarmos, comente: qual é uma parte de você que você evita admitir? E deixe um like para apoiar o canal. Imagine que você está em um quarto escuro, segurando uma lanterna. Você pode escolher iluminar todos os cantos, mesmo os mais desconfortáveis, ou continuar andando no escuro, tropeçando nos mesmos obstáculos. A sombra, segundo Carl Jung, é como esses cantos escuros da sua mente, as partes da sua personalidade que você reprime por medo, vergonha, ou porque acha que não são aceitáveis. Pode ser a raiva que você engole, o desejo de ser reconhecido que você nega, ou a insegurança que você esconde até de si mesmo. Quando você ignora essas partes, elas não desaparecem, pelo contrário, ganham força e se manifestam como autossabotagem, te fazendo procrastinar, evitar desafios ou se autoproteger de maneiras que te prejudicam. Jung dizia: até que tornemos o inconsciente consciente, ele dirigirá a nossa vida, e nós o chamaremos de destino. Em outras palavras, sua sombra controla você enquanto você não a reconhece. Por exemplo, se você evita assumir papéis de liderança no trabalho, porque teme parecer arrogante, pode estar reprimindo sua autoconfiança natural. Essa repressão leva à autossabotagem. Você recusa oportunidades, mesmo querendo crescer. Reconhecer a sombra
É o ato de iluminar essas partes escondidas, aceitando que elas existem, sem julgamento. Só então você pode começar a trabalhar com elas, em vez de contra elas. Vamos a um exemplo prático. Conheço uma pessoa chamada Ana que sempre sonhou em ser artista, mas nunca terminava seus quadros. Ela dizia que não tinha tempo, ou que não era boa o suficiente. Quando começou a explorar sua sombra, com base nas ideias de Jung, Ana percebeu que tinha medo de ser julgada como pretensiosa por querer viver da arte. Esse medo era parte da sua sombra, um traço que ela reprimia porque achava que ser artista era egoísta. Ao reconhecer esse medo, Ana parou de se culpar e começou a pintar regularmente, aceitando que seu desejo de criar era válido. Reconhecer a sombra foi o primeiro passo para ela parar de se sabotar. Por que reconhecer a sombra é tão importante? Primeiro, porque negá-la dá a ela mais poder. Quando você reprime um traço, como a ambição ou a vulnerabilidade, ele se manifesta de forma indireta, como procrastinação ou autocrítica. Segundo, reconhecer a sombra te dá clareza. Você começa a entender por que age contra seus próprios interesses. Terceiro, esse reconhecimento é libertador. Jung dizia que a sombra não é só ruim, ela contém potencial criativo e força. Ao aceitá-la, você desbloqueia partes de si mesmo que podem te impulsionar. Como aplicar isso na prática? Aqui vai uma dica acionável. Faça o exercício da sombra. Pegue um caderno e reserve 10 minutos em um lugar tranquilo. Escreva quais são 3 traços ou sentimentos que eu evito admitir sobre mim mesmo. Pode ser algo como sou invejoso às vezes, quero ser admirado ou tenho medo de falhar. Seja brutalmente honesto. Ninguém vai ler isso. Depois, para cada traço, pergunte: como esse traço aparece na minha vida? Ele me faz evitar algo. Por exemplo, se você escreveu tenho raiva, pode perceber que evita confrontos, o que te leva a engolir frustrações e sabotar relacionamentos. Esse exercício é simples, mas poderoso porque te força a olhar para o que você esconde. Um erro comum é julgar a sombra como ruim. Jung dizia que a sombra não é o vilão, ela é apenas uma parte de você que precisa de atenção. Evite se culpar pelo que descobrir. Outro erro é parar na superfície. Se você escrever sou preguiçoso, cave mais fundo. A preguiça pode ser medo de falhar, ou falta de propósito. E finalmente, não espere que esse reconhecimento resolva tudo de uma vez. Jung via a integração da sombra como um processo contínuo, não um evento único. Voltemos a Jung por um momento. Ele acreditava que a sombra é formada desde a infância, quando aprendemos o que é aceitável ou inaceitável pela família, escola ou sociedade. Por exemplo, se você cresceu ouvindo que ser ambicioso é egoísta, pode ter reprimido esse desejo, e agora ele aparece como autossabotagem, como evitar promoções ou oportunidade. Reconhecer a sombra é como abrir uma porta trancada. Você começa a ver como essas crenças moldam suas ações e pode escolher mudá-las. Aqui vai outro exemplo para fixar a ideia. Meu amigo Pedro sempre evitava falar em público, mesmo sendo brilhante no que fazia. Ele dizia que não gostava de se exibir. Quando fez o exercício da sombra, percebeu que no fundo tinha medo de ser rejeitado, uma insegurança que ele escondia até de si mesmo. Ao reconhecer esse medo, Pedro começou a aceitar que querer ser visto não era errado. Ele se inscreveu em um curso de oratória e, aos poucos, parou de sabotar sua carreira. Reconhecer a sombra foi o que o libertou. Agora quero que você reflita. Qual é um traço ou sentimento que você evita admitir? Talvez seja inveja, medo, raiva ou até um desejo secreto. Como esse traço te faz se sabotar? Deixe sua resposta nos comentários, porque colocar isso em palavras vai te ajudar a dar o próximo passo. E aqui vai um desafio. Hoje mesmo faça o exercício da sombra.
Escreva 3 traços que você reprime e veja como eles aparecem na sua vida. Essa coragem é o começo da sua libertação. Antes de passarmos para o próximo passo, quero reforçar: reconhecer a sombra não é fácil, mas é transformador. É como acender uma luz no escuro. Você começa a ver o que te segurava e ganha o poder de mudar. Como Jung sabia, a verdadeira liberdade vem de enfrentar o que você teme em si mesmo. E se você já descobriu algo sobre sua sombra, conta pra gente nos comentários o que você viu e como isso mudou sua perspectiva. Essas histórias inspiram todos nós. Está pronto para o próximo passo? Ele vai te mostrar como confrontar o medo do fracasso, outra peça-chave da autossabotagem. Mas antes, me diz qual traço da sua sombra você está pronto para reconhecer hoje. Escreva nos comentários e continue comigo. Você já deixou de tentar algo por medo de não dar certo? Talvez uma promoção, um projeto pessoal ou até um relacionamento. Tudo porque uma voz interna sussurrou. E se você falhar? No último bloco, aprendemos que reconhecer a sombra, os aspectos reprimidos da nossa personalidade, é o primeiro passo para superar a autossabotagem. Agora, vamos para o segundo passo, inspirado na sabedoria de Carl Jung. Confrontar o medo do fracasso. Jung acreditava que o medo de falhar, muitas vezes escondido na sombra, é uma das maiores forças por trás da autossabotagem. Mas ao enfrentá-lo, você pode transformar esse medo em um motor de crescimento. Quer aprender a parar de fugir e começar a agir? Fique comigo, porque este passo vai te dar coragem para avançar. Antes de começarmos, comente qual é o maior medo que te impede de tentar algo novo e deixe um like para apoiar o canal. Pense em um momento em que você quis fazer algo grande, talvez começar um negócio, falar em público ou mudar de carreira, mas parou antes mesmo de tentar. Porque, na maioria das vezes, é o medo do fracasso que te trava. Segundo Jung, esse medo vive na sombra, aquela parte de nós que guardamos por vergonha ou insegurança. Ele não aparece como um monstro óbvio, mas como uma voz sutil que diz: você não é bom o suficiente ou isso não vai dar certo. Essa voz te leva a procrastinar, evitar desafios ou desistir, porque falhar parece mais perigoso do que ficar parado. Mas aqui está a verdade: o fracasso não é o oposto do sucesso, é parte dele. Jung dizia que o caminho para a individuação, ou seja, tornar-se quem você realmente é, passa por aceitar as imperfeições e os riscos. Confrontar o medo do fracasso significa olhar para essa voz da sombra e desafiá-la. Não se trata de eliminar o medo, ele sempre estará lá, mas de aprender a agir apesar dele. Jung acreditava que a sombra não é só um obstáculo, ela guarda a energia criativa. Quando você enfrenta o medo, transforma essa energia em coragem. Por exemplo, se você evita pedir uma promoção por medo de ser rejeitado, esse medo pode estar ligado a uma crença na sombra de que você não merece ou não é capaz. Ao confrontar essa crença, você percebe que a rejeição não define seu valor, e isso te liberta para tentar. Vamos a um exemplo prático. Conheço uma mulher chamada Clara, que queria mudar de carreira para ser coach, mas nunca dava o primeiro passo. Ela dizia: e se eu investir tempo e dinheiro e não conseguir clientes? Esse medo do fracasso a fazia adiar cursos, evitar networking e se sabotar. Inspirada por Jung, Clara começou a confrontar esse medo. Ela se perguntou: qual é a pior coisa que pode acontecer se eu falhar? A resposta foi: vou aprender algo novo. Com isso ela começou a fazer pequenos passos,
como um curso online sem esperar ser perfeito. Hoje, Clara tem uma carreira em crescimento, porque enfrentou o medo em vez de deixar ele controlá-la. Porque confrontar o medo do fracasso é tão poderoso. Primeiro, porque ele te tira da paralisia. O medo te mantém na zona de conforto, mas quando você o enfrenta, percebe que o risco não é tão grande quanto parecia. Segundo, o fracasso é um professor. Jung dizia que as maiores lições vêm das nossas falhas, porque elas nos mostram quem somos. Terceiro, agir apesar do medo constrói autoconfiança. Cada pequeno passo que você dá contra a sombra te faz sentir mais forte e capaz. Como aplicar isso na prática? Aqui vai uma dica acionável. Use a técnica dos pequenos passos. Escolha uma meta que você está evitando por medo de falhar. Pode ser começar um projeto, falar com alguém importante ou tentar algo novo. Divida essa meta em pedaços tão pequenos que pareçam quase fáceis. Por exemplo, se você quer escrever um livro, mas tem medo de não ser bom, comece escrevendo uma frase por dia. O objetivo não é eliminar o medo, mas torná-lo pequeno o suficiente para que você possa agir. Faça o primeiro passo hoje e veja como o medo começa a perder força. Um erro comum é achar que você precisa se sentir 100% confiante antes de agir. Jung dizia que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Outro erro é ver o fracasso como um fim. Na psicologia junguiana, cada fracasso é uma chance de integrar a sombra, aprendendo mais sobre si mesmo. E finalmente, evite esperar resultados perfeitos. A perfeição é uma armadilha da sombra que te mantém parado. Foque no progresso, não na perfeição. Voltemos a... Ele dizia: não há luz sem sombra, e não há totalidade psíquica sem imperfeição. No contexto moderno, isso significa que aceitar o risco de falhar é parte do crescimento. Pense em pessoas de sucesso que você admira. Elas não evitaram o fracasso, elas o enfrentaram. Steve Jobs foi demitido da própria empresa antes de transformá-la. J.K. Rowling foi rejeitada por várias editoras antes de publicar Harry Potter. O que as diferenciou foi a coragem de agir apesar do medo. Exatamente o que Jung nos ensina. Aqui vai outro exemplo para ilustrar. Meu amigo Daniel sempre quis correr uma maratona, mas evitava treinar por medo de não conseguir. Ele pensava: e se eu não terminar? Vou parecer ridículo. Inspirado por Jung, ele decidiu confrontar esse medo. Começou com corridas de 1 quilômetro, aceitando que poderia falhar. Aos poucos, aumentou a distância, e mesmo tropeçando algumas vezes, terminou sua primeira maratona. O que mudou? Ele parou de ver o fracasso como um inimigo e começou a vê-lo como um aliado no aprendizado. Agora, quero que você reflita: qual é o